Olá, viva! Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e local onde te encontres a ouvir este podcast. O meu nome é Margarida Mateus e estamos no podcast Vidas Imparáveis, um podcast com conversas que pretendem ser inspiradoras. Fica atento! Podcast Vidas Imparáveis por Margarida Mateus. Então, bem-vinda ao nosso podcast Vidas Imparáveis. Estamos aqui com a Marisa Carreira. E Marisa, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada eu. É muito bom ter aqui uma jovem que vai inspirar, de certo, um pouco com aquilo que é esta nossa partilha. E eu começava desde já por te perguntar quem é a Marisa. Começamos com uma pergunta difícil. A Marisa é uma jovem que eu diria que, apesar de 24 anos, muitas vezes o que me dizem é: mas tu és muito nova para sentires isso ou para achares isto ou aquilo. E apesar de ter 24 anos, consigo dizer que acho que a idade não depende de muita coisa. A idade não diz o que é a pessoa. A Marisa é uma pessoa lutadora, batalhadora, uma pessoa que, quando quer, tem que conseguir e não há mas isso não, ela tem que conseguir, seja agora, seja daqui a um ano ou dois. E eu diria que é isto, que a Marisa é isto, é amável com as pessoas que ama, acima de tudo, é dos sítios e é das pessoas, das coisas que gosta, e acho que é assim que eu defino a Marisa. Muito bem, obrigada. Acabaste já por dizer aqui que és uma jovem ainda só de 24 anos, não é? Quando tu eras assim mais criança, mais nova, lembras-te o que é que eram assim os teus sonhos ou o que é que tu imaginavas que um dia irias fazer ou acontecer? É assim, eu acho que sempre que nem diria sonhos, porque eu não posso dizer que me sinto uma pessoa sonhadora. Lá está, são muito objetivos. Okay. Eu não gosto de pensar, não tenho o sonho de ganhar um euro milhões, não. Eu tenho o sonho de conquistar uma vida financeira estável, mas ser eu a conquistá-la. Okay. Mas diria que quando eu era pequena, tudo o que eu queria era um dia lá estar, ter a estabilidade financeira, ter estabilidade na vida com as pessoas que eu gosto, construir uma família. E acho que sempre foi aquilo que eu quis. Ou seja, um dia eu quero ter uma família e conseguir dar tudo à minha família e sermos em grupo felizes. E acho que sempre foi assim um objetivo de vida. Ok, bom. E sentes estás a fazer caminho nessa conquista que era o que tu querias? Sim, lá está. Volto aqui a referir os 24 anos. Tenho 24 anos. Eu, quando era mais nova, punha meta, quero ser mãe aos 25. Agora, aos 25 é daqui a um ano e eu não quero ser mãe. Não, ou seja, o construir família ainda não é para já, se bem que a minha família está construída, tenho os meus sobrinhos e dou-lhes sempre tudo, ou seja, trato-os como se fossem meus filhos. Mas sim, acho que está tudo bem encaminhado para um dia conseguir conquistar realmente aquilo que eu quero, se bem que por outros lados está a ser conquistado também, portanto a vida também me está aqui a apoiar nesta conquista, sim. Olha, eu sei que estás na área da comunicação e mídia, não é? Até porque temos aqui um projeto que nos permitiu encontrar-nos na vida. Essa foi uma área que te apareceu como primeira escolha? Foi um percurso que foste fazendo? Queres partilhar um bocadinho aqui com outros jovens? Como é que às vezes não é fácil? Ok, não. A comunicação apareceu quase de paraquedas. Nem apareceu pelo gosto pela área. Primeiramente eu estive em gestão, foi a minha primeira licenciatura, no primeiro sítio onde eu me inscrevi e muito motivada, lá está, se calhar pela minha família, porque ela vai ser gestora, vai ser contabilista, sempre foi aquilo que a minha mãe quis, motivada pelo meu gosto por matemática, também não foi uma coisa que lhe apareceu e que ela nasceu a dizer que a filha ia ser contabilista. Não, eu gostava de matemática, a minha mãe gostava de me ver financeiramente bem e ela associa que um contabilista está financeiramente bem e então eu fui para a gestão motivada por isso e não gostei. Não é que eu não me visse a fazer aquilo, se calhar via durante uns tempos, mas não era a área que eu me visse a fazer, estar num sítio a trabalhar com números não era uma coisa que eu quis fazer e então parei e depois eu olhei para os meus colegas, parei um ano, olhei para os meus colegas e pensei: o que é que eu estou a fazer à minha vida? Eu não me vou licenciar, eu não vou construir objetivos, o que é que eu estou a fazer? E acho que muitas vezes nós, sei lá, a sociedade impõe-nos
Todo um percurso, não é? Sim, todo um percurso. E eu fui muito motivada para isso, e então o que é que eu fui fazer? Não quero sair de Leiria, tinha os meus sobrinhos bebés e não queria deixá-los, lá está, eu dou muito valor à família e trato deles quase mesmo como se fossem meus filhos, eu não queria abandoná-los, para mim era um choque grande abandoná-los, e então eu pensei, o que é que eu tenho em Leiria? Em Leiria tenho isto, eu vi comunicação, vi as disciplinas e pensei, safo-me. nem sequer foi, gosto da área, não foi, vou-me safar bem, vou fazer uma licenciatura e o que vier a seguir vamos ver. E pronto, e foi assim, terceiro ano a concluir a licenciatura e pronto, e foi o safém. Gostei da área, durante a licenciatura tive algumas paixões, comecei pela paixão pelo jornalismo, depois veio a assessoria de imprensa e agora estou assim, ainda não sei bem o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, mas não foi a minha primeira opção e sei lá, se fosse daqui a um ano sei que não voltaria a ser a minha primeira opção e daqui a 10 anos ainda escolhia outra. Portanto, acho que estamos sempre a mudar de gostos, pelo menos eu, falando por mim, estou sempre a mudar de gostos. Naquela altura foi aquilo que surgiu e foi aquilo que eu agarrei, sim. Sentes que, apesar de ter sido aqui vou safar, acabaste por encontrar alguma coisa que realmente te agradasse ou que te ajudasse a desenvolver alguma coisa? Sem dúvida. Houve um momento muito específico, eu já gostava da assessoria da imprensa, mas houve um momento muito específico em que eu senti que eu era aquilo, que foi, nós estávamos numa conferência de imprensa, não estávamos numa conferência de imprensa, nós produzimos em sala de aula uma conferência de imprensa, mas bastante trabalhada. Tínhamos a parte dos jornalistas, a parte das perguntas e respostas já pré-feitas, tivemos uma equipa a trabalhar para as possíveis perguntas e eu fui oradora, ou seja, era responsável por um departamento e eu senti que brilhei. E encontrei-me e eu pensei, não é isto que eu quero fazer para a minha vida, porque foi assim um debate muito intenso e lá está o safo-me, porque eu acho que muito na minha vida é o safo-me e eu ali safei-me, ou seja, mas tu achas que esse adorei. safo, tu insistes um bocadinho nessa questão do safo e eu não tenho muito tempo de experiência a trabalhar contigo, mas tenho alguma e esse safo não parece que fica as coisas abandonadas à sorte, tu fazes para que as coisas depois também aconteçam, não é? É isso, eu sou uma pessoa curiosa e eu gosto de saber um pouco de tudo o que me despertar curiosidade eu vou procurar saber um bocadinho mais e o conhecimento, se me despertar curiosidade, fica-me. E então eu não me safo porque, pronto, ela tem sorte. Não, eu safo-me porque efetivamente trabalhei para me safar. Mas lá está, esta dinâmica de não sei escrever, não ser matemática, foi uma dinâmica que eu não estava à espera, consegui fazer. No fim, os resultados foram positivos e eu senti mesmo que, eu quero defender. Lá está, aquilo foi assim, na altura até tinha sido sobre o ataque à Vodafone e eu estava na posição da Vodafone, ou seja, tinha que defender a Vodafone perante as perguntas e eu senti mesmo, é isso que eu quero fazer, eu quero defender uma empresa, eu quero estar aqui a dar quase o corpo às balas, não foi só isso, mas foi um momento que eu senti, olha, não, isto eu consigo fazer de certeza para a vida toda. Estavas há bocadinho a falar que as expectativas da tua mãe, para ti, curiosamente também passei por uma coisa muito parecida, a minha mãe também, o sonho da minha mãe era que eu trabalhasse num banco, que ela arranjou um emprego num banco e tudo, ao qual eu disse, mamãe, eu não. Só que eu observo que às vezes há jovens que não conseguem assumir, afirmar e acabam por às vezes ir fazer o curso A, o curso B, o curso C, ainda muito por influência do pai, do tio, do avô. Que mensagem é que achas que pode ser importante transmitir a jovens que estejam nessa fase, que não é aquilo que querem, mas ainda estão ali naquela força de Eu acho que a felicidade da mãe e do pai vai ser momentânea, ou seja, o meu filho acabou de desistir da universidade, se calhar é um choque e vai ser uma coisa que vai doer um mês, por exemplo. Mas se vocês forem eventualmente bem-sucedidos noutro momento qualquer, vocês vão ser felizes porque fizeram alguma coisa que vocês gostaram e os vossos pais vão ser felizes porque vos veem felizes. Ou seja, eu acho que é muito por aí. Não se prendam a uma coisa porque alguém vos diz que tem que ser e porque têm medo de desiludir alguém, porque depois vão se desiludir a vocês próprios, não vão ser felizes e isso de alguma forma vai fazer a outra pessoa infeliz também. Portanto, apostem pela vossa felicidade porque o caminho vai-se fazer até a outra pessoa perceber que foi a escolha certa. Sim. É incrível, muito bom. Obrigada por essa tua situação, porque esta parte é muito importante. Olha, uma coisa que eu também reparei e que me fascinou logo muito em ti, que és muito proativa. As coisas tu não ficas ali muito tempo parada, portanto,
ou se precisa daquilo é aquilo, se até ideias, iniciativas. Onde é que vem assim, essa proatividade? Conta-me lá. Eu acho que foi muito familiar também. Lá em casa, quando é preciso fazer, não se chama, imagine, se é preciso consertar um cano, não se chama o canalizador para ir consertar um cano. Primeiro percebe-se, nós conseguimos consertar o cano. Se não conseguirmos, claro, evidentemente vamos ter que chamar alguém, não vamos ter ali a água a correr. Mas acho que a minha educação foi à base disso. Foi, consegues, faz, não consegues, aprende e faz. Se eventualmente não conseguires mesmo, ok, veio o canalizador e quando o canalizador aqui estiver, vais aprender alguma coisa também. Foi muito assim, acho que aprendi a ser assim. Isso também me tornou, de certa forma, um bocadinho menos compreensiva, digamos. Eu não gosto de esperar, sou um bocado mais apressada. Já tenho aprendido isso, porque às vezes já há coisas que não dependem de nós e, portanto, não podemos fazer nada. Temos que esperar. E, portanto, agora, já numa idade mais adulta, já consigo perceber isso e já consigo modelar-me a isso, mas acho que foi muito por influência da minha família, no geral. Olha, falando em influência, e faz lembrar influencer, e eu posso partilhar aqui uma coisa que tu me disseste na primeira vez que a gente se encontrou. Eu acho que na minha confidencialidade. Mas assim é engraçado porque nós tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista, não é? Já vamos falar um bocadinho sobre isso mais à frente, e a Marisa disse-me assim, eu sou uma mini influencer. E depois eu acabei por ir ao teu perfil, não é? Assisti a mini e é que será a máxima. Porquê mini influencer? E depois também, onde é que vem esse teu gosto também pela... Porque eu acho que eu não posso dizer que sou uma grande influência, porque eu, se for a uma cidade qualquer, ninguém me vai conhecer, como outra pessoa qualquer. E depois também porque eu não procuro ser uma influencer a um nível muito grande, no sentido em que, para mim, custa-me, já recusei parcerias com coisas ou com marcas com as quais eu não me identifico. Eu não consigo estar a dizer ou a publicar que eu gosto de uma coisa e não gostar da coisa que estou exatamente, que estou a divulgar. Então acabo por dizer, não sou bem influencer, porque eu não é tudo. Exato, não é uma coisa. Foi uma coisa que apareceu na minha vida quase de paraquedas, por acaso angariei um bom número de seguidores e houve algumas marcas que quiseram fazer parceria comigo e pronto, e foi assim que surgiu, mas não considero que estou a influenciar. Às vezes até digo, olha, se precisarem de alguma coisa ou se tiverem dúvidas sobre um produto ou sobre isto ou sobre aquilo, perguntem-me, porque depois também sinto a marca está-me a dar isto, eu preciso de dar de volta. E pronto, e acho que é um bocado assim, não me sinto uma influencer porque não falo de tudo o que me aparece na vida, como às vezes... Isso também ao mesmo tempo diz que estás a conseguir manter os teus valores, os teus princípios em congruência, não é? Sim, isso é o mais importante para mim, antes de qualquer coisa, é manter aquilo em que eu acredito, sim. Muito bem, sim senhora. Olha, temos aqui agora uma rubrica, que é a rubrica 10 perguntas, 10 respostas. Eu te dou 10 perguntas e tu vais-me respondendo a cada uma delas, assim, mais ou menos seguidinho, pode ser? Sim. Primeira pergunta, preparada? Sim. Como é que te chamavam quando tu eras criança? Pita. Pita. E agora também às vezes me chamo, por isso. Vou ser sempre a Pita lá de casa. Sim. Eras a mais pequena? Ou sim, por isso? Sou mais nova, por isso é sempre Pita. Muito bem. Pronto, mas ela chama-se Marisa, está bem? Ok. Olha, idade? 24. Um livro que já leste e que gostaste? Ganhei uma vida quando te perdi. Foi importante para mim esse livro, foi lido na altura certa, foi o livro certo na hora certa. Não porque o procurei, por acaso surgiu e eu adorei o livro. E hoje aconselho a toda a gente a lerem aquele livro que eu adorei. Que se diz Ganhei uma vida? Quando te perdi. Ok. Um sonho por realizar? Construir a minha própria família, ou alargar a minha família, digamos assim. Sim. Porque tu vais dizendo que ela está construída com os teus filhos, agora quero alargar. Quero alargar, sim. Então imaginas casar-te? Sim, não é um sonho. Se me fizer sentido naquele dia, naquele momento, sim, é uma coisa que eu até gostava de me casar. Se me fizer sentido, se não me fizer sentido. Ok, está-se bem. Sim, é uma coisa que eu não obrigo o meu parceiro a querer casar. É uma coisa assim. Ok. Olha, quinta pergunta. Qual é que é assim um programa de rádio ou de TV que é assim o teu preferido e que tem a tua audiência? Eu gosto muito das manhãs, eu não me lembro do nome, mas é da RFM e é de manhã.
E eu não estou Manhãs da RFM? Manhãs da RFM, sim. Eu gosto muito desse programa e também gosto daquele programa que é. Ai, como é que aquele se chama? É também assim, olha, é o que estamos a fazer, basicamente, que é qualquer coisa na cara. Aquilo é um programa também de perguntas e respostas, também é muito engraçado. Ok, então é da RFM? Sim. Por acaso também conheço. Não é chapa na cara, mas eles É qualquer coisa não assim. se ardem e não sei o que é divertido. Portanto, manhãs da RFM, mas dizem que a gente gosta. Ok. Um momento divertidamente embaraçoso que tenhas passado. Ui, aconteceu uma coisa num concurso de debates na minha escola que foi embaraçosa e depois até teve complicações, que eu estava extremamente nervosa, estava mesmo muito nervosa. Epá, e estava assim a ter uns tiques estranhos, a fazer umas coisas e ninguém estava a perceber e eu nem sequer me estava a perceber que eu estava tipo assim a fazer, epá, estava mesmo a fazer coisas estranhas. E depois aquilo até os professores pensavam que eu estava alterada de alguma maneira e depois até se assustaram comigo e não sei o quê e durante um mês estive a fazer tutoria porque realmente pensavam que eu estava alterada e era só nervos e eu nem sequer estava a perceber que estavas a fazer essas coisas. Sim, exato, que estava a fazer alguma coisa estranha, mas estava ali assim com coisas muito estranhas pelos vistos, eu não me lembro. E acho que foi assim um dos momentos mais embaraçosos que os quais eu passei. Ok. E passaste e sobreviveste, estás aqui, não é? Sim, eu na altura nem me senti embaraçada porque eu não estava a perceber o que estava a acontecer. Ok, boa. 7. Uma situação, uma experiência que já viveste e que gostaste mesmo muito. Gostei mesmo muito de fazer intercâmbio. Fui à Dinamarca, depois as pessoas que estiveram na Dinamarca... Foi em contexto de escola? Ou seja, nós fomos à Dinamarca e os dinamarqueses vieram depois para as nossas casas. Okay. Gostei muito porque via realidades, e eu ainda era nova, isto foi no 9º ano, no 8º, vi realidades completamente diferentes das nossas, neste caso Dinamarca e Portugal, e adorei, porque aquilo era um mundo completamente diferente do nosso cá. Foi assim uma ou duas diferenças que te apercebeste na altura? Olha, uma foi a confiança que eles têm. Por exemplo, eles na escola deixavam tudo, em todo o lado, tudo, e quando eu digo tudo, deixavam telemóveis, deixavam carteiras, deixavam laptops, o dia todo. O dia todo em qualquer lado. Ninguém mexe nas coisas dos outros. E depois voltavam e estava ali tudo igual. Eles andavam descalços na escola. Tal era a cumplicidade. Não sei se aquilo foi só naquela escola ou se é uma coisa cultural deles, mas isto acontecia e para mim, cá em Portugal, era impensável. Eu andava sempre com as minhas coisinhas assim, ninguém me tira nada. Era mesmo, ninguém me tira nada. E elas estavam completamente à vontade. Só vais voltar lá à Dinamarca? É um sítio frio e eu não lido muito bem com frio no geral. Sim, adoro quente. Mas depois de percorrer muitos sítios que eu quero percorrer, era um sítio que eu voltaria, sim, sem dúvida. Ok. Uma pessoa que admiras ou que te inspira? A minha mãe. Sim, não preciso pensar muito. A minha mãe é a minha maior inspiração e espero que continue a sê-lo. Tenho outras pessoas que me inspiram, mas a minha mãe é a maior pessoa, a maior inspiração que eu tenho. Consegues partilhar uma ou duas qualidades da tua mãe que tu realmente valorizas? A minha mãe é lutadora, é trabalhadora, foi mãe e pai para mim. É uma pessoa que ela não para. Ela, se tiver que fazer, é muito amiga. Ela não pensa nela. Antes de pensar nela, ela pensa nos outros e depois pensa nela. E é muito assim. Por isso é que ela é a minha inspiração de sempre. Sim. Okay. Olha, numa viagem de sonho, o que é que não pode faltar? Calor e praia. Calor e praia, sem dúvida, sim. Ok, muito bem. E agora vou fazer a última pergunta, que é o que é que te faz ou o que é que te torna imparável? Não no sentido de não parar, mas tens aquela rapariga, aquela mulher que tem os desafios, porque tens, mas ultrapassas, vais à luta, como tu dizes, o que é que te faz ser imparável? Porque acho que, sei lá, um dia é isso que eu quero que os meus filhos pensem de mim. E não só pelo que os outros pensam de mim, um dia quero alcançar os meus objetivos e eu sei que para os alcançar eu não posso ficar presa nos desafios que eu encontro. Ou seja, tenho que os ultrapassar para um dia realmente eu chegar ao objetivo e dizer não, valeu tudo a pena, eu estou concretizada. E basicamente é isso. Se tenho um objetivo, tenho que ultrapassar os desafios que me são impostos para cumprir o meu objetivo e pronto. Ok, maravilhoso. Olha, tenho outra pergunta para te fazer, terminamos a nossa rubrica 10-10.
E agora, portanto, uma das coisas que nós temos feito ultimamente é trabalhar em conjunto, não é? Houve aqui esta possibilidade de termos um estágio numa parceria, num protocolo que estabelecemos com o IPL Leiria, e foi muito bom termos aqui a Marisa connosco, na área de implementação da comunicação e mídia. Vou aproveitar essa oportunidade para te perguntar como é que está a ser a tua integração no mercado de trabalho e como é que, ainda que seja em estágio, mas já estás a trabalhar como se fosse um mercado de trabalho, e também como é que é trabalhar com a Academia de Si, já agora. Ao nível da integração no trabalho, não posso dizer que este seja o meu primeiro momento de integração no trabalho, porque já trabalho desde os 16 anos, penso eu. Olha, isso também faz-te a vencedora que tu és, não é? Eu acho que sim, lá está. Ou seja, eu queria ter coisas e a minha mãe não me podia dar coisas, então eu tive que arranjar maneira de ter coisas. Então é exatamente isso. Eu tinha objetivos, como é que eu vou alcançá-los? Tenho que trabalhar, então vou trabalhar para alcançar os meus objetivos. Pronto, mas ao nível da Academia do Sim é incrível. Posso dizer que noutras experiências de trabalho eu tive muitos traumas e a Academia do Sim para mim está a ser um alívio, porque eu estou a tirar traumas de mim que eu tinha de trabalhar noutros sítios, trabalhar com outras pessoas, estou a tirar esses traumas e estou a aprender muito. Estou a aprender muito e essencialmente também para que um dia, se eu tiver pessoas a trabalhar para mim, não as traumatize da forma como eu fui traumatizada. E acho que a Academia está-me a dar muitas ferramentas para eu um dia não traumatizar alguém. Isso é muito bom para mim. Olha, obrigada por esse teu feedback. Também queria pegar aqui, eu sei que tu gostas de viagens, estavas há bocadinho a dizer que não tinhas feito várias viagens, tens voltado a Dinamarca. Sim. Queres falar um bocadinho sobre quais é que são, além de podes falar dos sítios que tu quiseres falar, mas também da importância que é viajarmos para abrirmos os nossos horizontes e enfim, alargarmos aqui um bocadinho a nossa visão das coisas. Eu até agora fiz viagens meramente turísticas, digamos assim, mas mesmo nas viagens turísticas que eu fiz, eu tentei fazer sempre alguma coisa que me colocasse em contacto com a cultura daquela região. Por exemplo, a última viagem que eu fui às Canárias, que é um destino completamente turístico. Fomos fazer uma viagem de jeep que nem era para ver a paisagem, era para nos podermos integrar com as pessoas que estavam naquele ambiente. E tivemos bastante sorte porque ficámos com monitores que eram da área e daquela zona e foram incríveis, aprendi imenso. As minhas próximas viagens são mesmo para isso, as que eu quero fazer são mesmo a nível cultural. Quero ir ao México e ao Cabo Verde para sentir a cultura deles, porque acho que cada cultura tem alguma coisa a acrescentar-nos. Às vezes nem é preciso viajarmos para isso, para as pessoas que não têm capacidade financeira de viajar. Em Portugal temos muitas culturas, temos pessoas de todo o lado a viajar até nós e às vezes, mesmo para conhecermos a cultura deles, é bom falar com eles, estar com eles, se queremos conhecer culturas e não conseguimos ir até ao Japão, há japoneses aqui, portanto vamos ter com eles, certamente que arranjaremos alguém disponível a explicar-nos um bocadinho da cultura deles. No teu curso tinha jovens de outros países? No meu curso tinha muitos equatorianos, essencialmente equatorianos, tinha alguns brasileiros também, e essencialmente era isso, equatorianos e brasileiros, sim. E todos eles eram pessoas com os quais nós podíamos falar completamente e alguns trabalhos com que eu fiz também me puderam fazer conhecer a cultura deles, porque eu decidi trabalhar não com eles, mas para eles, no sentido em que precisávamos de fazer, por exemplo, uma entrevista a um colega e eu peguei, olha, não vou pegar num colega português, vou pegar num colega equatoriano porque quero saber um bocadinho mais da história deles. Lá está, procurar a cultura. Exato, e coisas que eu não fazia a menor ideia, fiquei a saber e, sei lá, agora daqui, não digo que é o meu próximo objetivo, mas daqui a 10 anos eu quero ir ao Equador e se não falasse com aquela pessoa eu não ia querer ir ao Equador, muito provavelmente. Ok, muito bem. Marisa, estamos a aproximar-nos do final do nosso podcast. Há sim alguma pergunta que tu gostasses de ter respondido e que eu ainda não fiz? Não sei, acho que não, acho que disse muito de mim. Sei lá, gostas mais de... Há uma pergunta que é, a Margarida pergunta muitas vezes, muito o que eu conheço, é se gostamos de pessoas. Gostas de pessoas? É essa a pergunta que eu gostaria. Gosto de pessoas, gosto de seres humanos. E às vezes sinto que há muitas pessoas e há poucos seres humanos. Mas acho que, no geral, eu gosto muito de pessoas, sim. Sou um bocadinho... Não consigo dar logo às pessoas, mas gosto.
gosto de pessoas, sim. Para terminar, a última pergunta, que é: qual é que é a tua paixão? Minha paixão é difícil. Não sei mesmo. Gosto, adoro crianças e adoro cães. Não sei se isso é uma paixão, mas... O que é que isso poderá aparecer de aí, não é? Sim, gosto de dar de mim. Gosto de ter alguma coisa a acrescentar aos outros, se calhar. Ok. Sim, porque as crianças têm alguma coisa a acrescentar e a ensinar-nos. Aos cães, pronto, são cães. E também se ensina sempre. Gosto de poder acrescentar aos outros. Sim. Olha, da parte da academia, agradeço imenso por tu teres acrescentado. Estamos a meio, bem, vai continuar. E agradeço-te a ti por teres aceito este desafio de vir ao podcast Vidas Imparáveis. Hoje com Marisa Carreira, uma jovem imparável com uma missão aí de acrescentar, então, valor às vidas dos outros. Obrigada, siga o podcast Vidas Imparáveis e até bem. Podcast Vidas Imparáveis por Margarida Mateus.